E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. Todas as terças-feiras tem vídeos novos aqui para vocês com vários convidados espetaculares. E, gente, hoje a nossa convidada, além de ser uma grande amiga, uma grande parceira, uma profissional que eu admiro muito, vou falar um pouquinho do currículo dela, só para você ver o quanto que ela vai te ajudar a sair de palestrante memorável a um empresário memorável e extraordinário. Olha só o currículo. Ela é advisor de negócios, conselheira de várias empresas. Mais de 15 anos ela tem ajudado empresas a estruturar os seus próprios negócios. Então a gente vai ver aqui como que você também pode começar a construir agora uma verdadeira empresa, um império. Vai deixar de ser eu empresa para ter uma equipe, para ter pessoas ali que vão fazer escalar e aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro e, consequentemente, os seus resultados. Então, Carol Calaça, seja bem-vinda! Obrigada, Tati, pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é todo meu! E, ó, eu já começo o podcast sempre perguntando o que é uma vida memorável para você. Para mim, uma vida memorável, primeiro é uma vida que faz sentido, Sim. depois é uma vida que deixa rastros. Porque a gente não tá aqui à toa de passeio, né? Eu acredito que a gente tá aqui para fazer diferença de alguma forma na vida de alguém, na vida das pessoas que cruzam com a gente. Para mim, isso é uma vida memorável. E para finalizar, a terceira coisa que eu acredito que é o ingrediente de uma vida memorável é você poder fazer escolhas. Uau! Porque quando você é refém e você tem que reagir às coisas que acontecem com você, ao invés de poder escolher o tipo de vida que você quer ter, isso é uma vida de aprisionamento. Uma vida memorável é uma vida livre. Uau! Gente, tudo a ver com o que a gente tem comentado aqui. A gente fala muito sobre conquistar a liberdade, né? E não só a liberdade financeira, geográfica, mas a liberdade de escolha, a liberdade de falar assim, eu quero colocar o meu filho para estudar nessa escola. A liberdade de falar, eu quero viajar. Nossa, vamos no final de semana que vem fazer uma viagem, vamos descansar, relaxar. Porque eu vejo muitas pessoas assim, eu tenho que programar. Eu lembro da minha época. Teve uma época lá atrás que eu tinha que falar assim, eu tenho que programar uma viagem, mesmo que baratinha, mesmo que para próximo, dentro do Brasil, tinha que programar com um ano de antecedência, parcelar em várias vezes. E olha lá que não era todo ano que tinha condições de fazer viagens assim. E de fato, quando a gente vai conquistando essa vida memorável, a gente tem a liberdade de falar assim, você quer saber? Tô precisando relaxar agora. Vou esse próximo final de semana aqui, ó. Vamos pra Paris? Vamos. Já aconteceu de fazer viagem assim repentina pro exterior que eu falei, caraca, eu nunca imaginei que seria possível isso. E eu acho que tem a questão financeira, porque ela propicia liberdade, mas eu acredito que Sim. também tem uma coisa que é um passo anterior, que é de autonomia. Você precisa adquirir essa autonomia. Sim. Às vezes essa autonomia, a falta de autonomia, é porque você não tem uma empresa, é porque você não tem apoio, você não tem um assistente, alguém para te ajudar. Às vezes é porque a sua família não tem um estilo de vida que te dá essa autonomia. Às vezes é você que se prende a alguns problemas, dificuldades, desafios ou até estilo de vida mesmo, que você ali coloca para si mesmo que você não é autônomo. Então acho que a autonomia é o primeiro passo. Depois vem a liberdade financeira para te ajudar a realizar aquilo que você deseja. E faz total sentido, porque eu tenho visto muitos palestrantes, às vezes eles começam a bombar, aplicam ali todo o método que a gente ensina do palestrante memorável, e é natural que a agenda fique lotada. E aí, no que a agenda fica lotada, a pessoa ela começa a se tornar escrava do próprio negócio. Exato. Então, de repente, ela tá ganhando muita grana, tá conseguindo ter o carro que quer, a casa que quer, só que ela não tem disponibilidade de tempo. Olha, esse ano eu já não tenho mais agenda, esse ano eu já não consigo fazer mais nada. E aí vem o exercício de aprender a dizer não, ou de delegar, ou de fazer o que a gente vai falar aqui, né? Construir esse império, esse negócio, que não fique dependente único e exclusivamente da pessoa, porque senão ela vai ficar sempre prisioneira. E nós que somos empreendedores, a gente tem essa vontade assim de fazer alguma coisa grande, alguma coisa melhor. A gente é movido a desafios. Sim. E é normal que quando a pessoa começa a ver as primeiras pessoas entrando na agenda dela, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, a pessoa tá muito empolgada. Ela fala, eu quero mais é trabalhar. Pode colocar aqui 8 horas por dia, eu posso viajar todo final de semana, sábado, domingo, vai e volta. Só que chega um momento em que dinheiro já não é mais o seu principal motivador. E esse processo de buscar se superar, você já fez projeto para todas as empresas boas, você já tem clientes que são marcas importantes, você já pisou em palcos com muitas pessoas e você já falou para muita gente ali, para um volume de público bom. Aquilo já não. Você começa a pensar, peraí, mas cadê o desafio nisso? Parece que você vai perdendo o brilho no olho pelo seu negócio. Isso acontece em todos os segmentos de negócio, mas para quem é prestador de serviço,
se ele não faz uma viradinha de chave num determinado momento, chega uma hora que ele tá exausto, cansado, sem vida, ganhando dinheiro e infeliz. E aí ele pensa, quer saber, eu vou chutar tudo pro alto, vou fazer outra coisa da minha vida. Nossa, ontem eu tava num evento conversando com um amigo meu e ele falou assim que tem as fases, né? Tem a fase que a gente pode desbravar, tem a fase que você vai dormir menos, tem a fase que você vai trabalhar final de semana e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que ele falou assim que ele foi tão longe na carreira dele que ele se perdeu de si mesmo. Ele falou assim, chegou um momento que ele estava tão inalcançável, assim, ele estava tão alto, ele tinha conquistado tantas coisas inimagináveis que ele tinha parado no tempo e falar onde que eu me perdi, sabe? Então, é uma coisa a se pensar mesmo, né? O quanto que eu consigo me acompanhar nesse crescimento, porque tem um momento que você fica tão fissurado em crescer, em conquistar, e você vai conquistar se você fizer as estratégias certas, as técnicas certas. Sim. Mas o trabalho eu vou conseguir me acompanhar, eu vou estar com total consciência, tudo vai ser muito intencional, ou vai chegar um momento que vai estar muito no piloto automático e eu vou me perder de mim mesmo. Então é até filosófico isso aqui, é profundo, né? É que assim, construir uma carreira de sucesso e um negócio de sucesso não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida que dura muito tempo. Se a gente utilizar toda a nossa energia num determinado momento, concentrar nossa energia máxima ali e fazer alguma coisa com muita intensidade, que é o que acontece com a maioria das pessoas, chega uma hora que falta energia. E a gente precisa olhar para a nossa carreira, para a construção do nosso negócio, como alguma coisa que vai precisar da gente por muito tempo. Sim. Se eu exaurir todas as minhas forças, usando a minha energia máxima, intensa e tal, num período da minha vida, vai faltar ali na frente. E vai faltar, às vezes, brilho no olho, às vezes vai faltar vontade, às vezes vai faltar disposição, às vezes vai faltar saúde. Sim. E a gente tem que olhar para isso nessa construção de um tempo maior, para a gente poder se planejar bem. E você comentou no início que vida memorável também é uma vida que faça sentido e que tenha rastros, né? Que eu falo muito sobre deixar um legado, Exato. sobre eternizar a sua mensagem e gerar uma transformação, um impacto tão tremendo no mundo a ponto das pessoas falarem, nossa, por mais eu vejo, por exemplo, um dos grandes mentores que me marcou lá atrás, no início da minha trajetória, da minha carreira, foi o Stephen Covey, o escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu me lembro que eu ficava assim tão inspirada, tão admirada nas histórias dele, eu via os vídeos, eu via as entrevistas, eu lia o livro imaginando que era ele conversando comigo ali, sabe? E eu pensei, eu quero ser uma Stephen Covey de saia. E tipo, ele faleceu, mas as obras continuam vivas, sabe? Então é como se ele não tivesse morrido. Ele tá vivo aqui, ajudando muitas empresas. Tem empresas que ainda estão tendo resultado aplicando as técnicas, aplicando os princípios que ele ensinou lá atrás, porque princípio é atemporal, né? Não importa se passou 100 anos, vai ser 100 anos para frente, princípio não muda. E aí eu vejo o quanto que a gente construiu o nosso método, e é isso que eu sempre trabalho muito com os palestrantes memoráveis. Vamos construir um método capaz de mudar, transformar a vida de outras pessoas e além de ser algo que faça muito sentido, porque não é só você se sentir útil, sabe? É você ver a mudança, a transformação na vida das pessoas. É você ver o brilho nos olhos, sabe? Aquela chama acesa, as pessoas, nossa, eu tenho esperança, eu tô enxergando uma luz no final do túnel. Então, além de tudo isso, você vai passar um dia, porque nós estamos de passagem nesta vida. Mas o que você deixou, o seu método, a sua mensagem, o seu livro, palestras, vídeos no YouTube, isso vai ficar para outras gerações, né? Isso vai ficar para seus filhos, para os seus netos, para outras empresas que você sequer entrou, mas está tudo lá, eternizado. É muito poderoso. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Porque a gente está vivendo um momento que todo mundo quer fazer muito impacto. Sim. Só que para você fazer muito impacto na vida de alguém, criar um método, fazer alguma coisa que faz muita diferença, que as pessoas reconhecem, você tem que começar a fazer um pequeno impacto. E muita gente deixa de fazer um grande impacto porque nunca se dispõe a fazer um pequeno impacto. Nossa, tá sempre mirando lá naquilo que tá tão distante dele, olhando para as pessoas que já têm esse avalanche, né, de resultados, essa avalanche de impacto. E às vezes a pessoa não tá enxergando que em volta dela tem alguma coisinha que ela pode fazer para transformar. Sim. Eu não acredito que ninguém vira grande, ninguém passa a ser muito importante, ninguém passa a ter muitos resultados se não se dispuser a olhar para fazer pequenos resultados e pequenos impactos de onde está. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque a sua existência ela precisa fazer diferença para multidões. Algumas pessoas sim.
outras pessoas não. Eu acredito que todo palestrante deseja isso. Sim. Mas não permita que a sua vontade de trazer grande impacto para uma multidão te impeça de fazer diferença numa mesa de 6 pessoas, na reunião da sua família de 10 pessoas, numa palestra que você dá para um grupo de 20 pessoas, 30 pessoas. Porque se você vai para um projeto para 30 pessoas, como se você estivesse indo falar para 8.000 pessoas, é só uma questão de tempo para que você esteja lá falando para 8, 10, 15 mil pessoas. Nossa, incrível, incrível, concordo demais. Eu teve uma palestra minha que eu fiz, que eu perguntei para as pessoas, falei assim, quem quer pisar neste palco? Era um palco muito grande, de um evento muito grande. E aí um monte de gente, eu! Falei, quem quer pisar em grandes outros palcos, né? E todo mundo, eu! E aí eu percebo que tem pessoas que não têm esse sonho, não têm essa vontade, tá tudo certo. E eu falei assim, e quem quer palestrar nos palcos da vida, no palco da educação dos seus filhos, num palco de uma reunião de trabalho, em que você vai trazer uma brilhante ideia e vai saber apresentar isso de uma forma memorável, num palco de uma liderança de equipe, em que você vai conseguir engajar muito mais o seu time e, portanto, eles serão muito mais produtivos, sabe? Então, as pessoas pensam, e eu falo muito sobre isso, falei assim, palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Verdade. E a gente palestra quando a gente faz uma live, a gente palestra quando a gente grava um vídeo, a gente palestra num story, são mini palestras ali. Então é essa sensação mesmo. E você falou tudo. São nas pequenas mudanças, na pequena transformação. Então, se eu for fazer uma palestra para 5 pessoas, eu não vou entregar o meu melhor porque são só 5 pessoas. Sim. E aí eu só vou fazer uma palestra extraordinária se for para 5.000, para 10.000 pessoas. Não, para você chegar no grande, tem que começar pelo pequeno. Fantástico. O impacto é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente tem uma falsa sensação de que o impacto é assim, eu preciso ter o palco preparado, a plateia ali ávida para me ouvir, para que eu possa brilhar. É o contrário. Eu brilho para que eu possa ter o palco e a plateia ali para me ouvir, não é? Fantástico, é isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, como você chegou até aqui. Vamos lá. Bom, eu me formei. Desde criança eu sempre quis ser uma executiva de sucesso. Eu lembro de uma história que eu pedi pra minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade, pra ela rodar a cidade comigo, porque eu queria achar um terninho e um taier. E eu lembro que minha mãe andou a cidade inteira, de loja em loja, 7 anos de idade, querendo um terninho. Meu Deus. E aí, minha mãe andou a cidade inteira, obviamente. Ninguém queria vestir os filhos de mini adultos, né? Não tinha terninho e taier pra minha idade, meu tamanho. E eu fiz a minha mãe chamar a costureira em casa pra fazer um terninho, um taier pra mim com 7 anos de idade. Eu tinha o maior orgulho de vestir aquele terninho, aquele taier. Eu já via aquelas mulheres de sucesso que eram executivas na minha mente e eu desejava ser como elas. Então, pra mim, o primeiro passo era começar a me vestir como elas. Com 7 anos eu pedi o meu primeiro terninho, mas quando eu fui pra faculdade, ao invés de ir de calça jeans pra faculdade, todo mundo ia de calça jeans e camiseta, eu ia de calça jeans, camiseta e um terninho por cima. Eu colocava um blazer por Elegante cima. sempre. Sempre, salto alto, blazer, porque eu já queria me ver daquela maneira, né? Sim. Então, eu virei executiva, tive bons resultados como executiva, me vi no lugar onde eu queria, e aí eu descobri que aquilo era legal, mas me faltava o que é a tal da liberdade, da autonomia. Foi quando eu descobri que a autonomia era uma coisa importante pra mim. Eu nunca pensei em ser empresária, porque minha família é de profissionais liberais, médicos, dentistas, todo mundo é prestador de serviço. Eu nunca me vi como empresária, me via como funcionária de uma empresa tendo sucesso. Mas começou aquele bichinho me morder, me picar, e me deu aquele comichão, e eu fui descobrir que eu precisava de mais autonomia, assim eu fui empreender. Comecei do zero empreendendo. Comecei a abrir a minha empresa já de consultoria na época. Meu chefe decidiu ser meu sócio. E assim eu comecei fazendo consultoria de marketing para empresas. Isso me levou depois a abrir uma agência de publicidade e propaganda, porque eu via que os meus clientes não tinham agências que conseguiam atendê-los a contento, porque eu trabalhava com empresas de pequeno e médio porte. As agências queriam as grandes. Quando elas entravam no cliente, elas queriam pegar o cliente para elas e tirar o cliente de mim. Então eu abri uma agência para atender os meus próprios clientes. E depois de já anos atuando como consultora, eu fiz uma formação, virei coach empresarial, comecei a atuar com os meus próprios clientes ali, e mais tarde eu não deixei de ser consultor, de atuar com as empresas que eu atuava antes, minha agência prestando serviços ali, e mais tarde eu fui para um evento fora do Brasil,
E aí eu descobri o digital. Eu fui uma das primeiras mulheres a entrar no digital no Brasil e começar a fazer palestras, treinamentos online e tudo Eu mais. lembro que nos grupos de mastermind, assim, que eu assistia na época, eu tava começando também. Você já tava lá nos Há grupos de bastante mastermind. tempo. Só homem e tia Carol de mulher lá, nos representando muito bem. Eu fui uma das únicas mulheres por uns 3, 4 anos na maioria dos grupos de negócios Olha digitais só. na época. Porque não tinha. As mulheres achavam que para entrar no digital precisavam ser nerds de computador. Eu era ignorante de digital, eu não entendia nada de digital. E na época que eu entrei, Tati, não tinha sisteminha pronto, não. Passava a madrugada com os nerdzinhos me ensinando como é que eu programava lá meu site. Eu não entendia Meu absolutamente nada. Deus, e você colocou a mão na massa mesmo, aprendendo ali a programar um pouco para poder fazer as suas páginas. Exato, arrumei bons amigos, meus amigos iam me ajudando e eles ficavam de madrugada comigo. Eu trabalhava na minha empresa de consultoria durante o dia, tinha treinamentos, palestras, fazia coaching empresarial, comecei a formar um time que fazia também, mas à noite eu passava a madrugada organizando as minhas coisas para fazer o meu primeiro projeto digital. Olha só. Começou lá atrás. Falei, Foi. você é nova, né? Eu já ia falar dinossauro, não é porque o marketing digital é recente. Assim, dinossauro do marketing digital. Mas é verdade, sou Falar mesmo. nos primórdios. Muito E é legal a gente ver essa evolução, né? O avanço. Como que hoje está muito mais fácil, quanto que hoje está muito mais acessível para as pessoas. É. Lá atrás você tinha que colocar a mão na massa e fazer um monte de parte técnica. Exato. Então hoje, quando eu vejo as pessoas patinando e, eu não sei copy, tráfego, eu falei, meu filho, estuda, aprende. Hoje tem tanta coisa, tem tanto conteúdo, é só uma questão de disponibilidade e vontade de aprender. Se você tiver, você aprende. E aí, quando você foi... E você achou o marketing digital por conta desse curso internacional que você fez? E foi ali que te despertou para isso? Foi assim, eu fui num congresso, num evento fora do Brasil, e deixaram um CD de presente na minha cadeira. Eu acho que a maioria das pessoas devem ter chegado em casa, pegaram aquele CD que eles ganharam no evento e colocaram dentro da gaveta e nunca mais olharam. Mas eu coloquei o CD para tocar. E quando eu ouvi, era o Frank Kern, um cara bem conhecido fora do Brasil e tal, de digital, contando como ele tinha feito um resultado excelente, excepcional, na internet, vendendo um e-book para cachorros. E eu já, nessa época, tinha sido executiva de marketing, tinha empresa de consultoria de marketing, tinha uma agência de publicidade e dava aula na FGV de marketing, no MBA da FGV. Eu falei, gente, como é que pode? Já tinha 10 anos dando aula. Como é que eu posso não entender disso aqui? Como que, estudando tanto e tudo mais, isso daqui é uma coisa completamente novidade para mim. Aquilo me deixou muito intrigada, eu gosto muito de aprender. E aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo, acionei as minhas amigas, que eram do digital, mas não de marketing digital, de informática mesmo, de tecnologia, de TI. Liguei para elas, elas entravam no meu carro e eu colocava o CD para tocar. Gente, olha esse negócio aqui, ó. Eu lembro de viajar, ouvindo aquele CD, acho que umas 300 vezes. Uau! E aí eu tentava ver o que estava nas entrelinhas. Eu acionei as minhas amigas e falei, se vocês encontrarem isso daqui, me avisem. Quando houve o primeiro projeto digital no Brasil, uma amiga me ligou 2 anos depois disso. Falou, Carol, acho que eu encontrei aquele negócio que você me pediu do CD, lembra? E aí eu entrei e me inscrevi. E foi uma das pioneiras, as primeiras. Não, e é legal você falar sobre isso, porque a gente faz um evento uma vez por ano, que é o PPG Experience. Sim. E uma das coisas que eu eu já falo... palestrei, E você já palestrou PPG. no evento. E uma das coisas que eu falo nesse evento é que ele expande as possibilidades. E você acabou de falar isso, eu vou usar esse exemplo seu nas minhas lives agora. Exato. Porque eu falo, gente, quando eu vou num evento, sim, eu aprendo, tem conteúdo técnico, tem inspiração, gestão de ânimo, tem network, tem de tudo um pouco. Só que pra mim, uma das coisas mais marcantes é que abre a sua mente de tal forma, que é aquela frase de Einstein, né? Uma vez que a sua mente se expande, ela nunca volta pro estágio, pro tamanho original. Então é a mesma coisa, você começa a enxergar um mundo de possibilidades que você nem imaginou que pudesse existir. Às vezes você pensa, eu sou professora universitária, tô na FGV, já sou consultora, já tenho minhas empresas no plural, e ainda assim você fala, como que eu não tinha ouvido falar sobre isso? Como que eu não sabia? Então tem muitas coisas que a gente não sabe que não sabe. E é aí que está a questão. Por isso que a gente tem que ser um eterno inconformado, um eterno insatisfeito de ficar o tempo todo pesquisando, participando de eventos, cursos, mentorias. Porque ali você vai falar, opa, isso aqui eu não sabia. E quando você é o primeiro a chegar, por mais que tenha os seus desafios da chegada, mas você bebe água limpa, né? Você tem ali um mundo sem
concorrência. Você tem como desbravar e fincar a sua bandeira, assim como você fincou e fez história, né? Cresceu, assim, drasticamente, teve um volume. Eu sei dos números, não vou pedir pra você abrir aqui, mas se quiser, né? Mas eu sei dos seus números, inclusive financeiros, assim, de crescimento. E é algo admirável, notável, tudo que você conquistou. Tati, eu acho que quem é mestre tem que ser aprendiz. Sim. Tem que se disponibilizar a ser aprendiz. Porque quando você acha que você sabe tudo, você não sabe nada, você tá pertinho de cair. E é normal, comum, que quando a gente começa a ter sucesso, resultados, você já é um palestrante, já tá pisando em palco, você fala, não tem mais paciência de assistir palestra? Não tem mais saco de ir pra evento, pra assistir ninguém e tal. Porque eu já sei bastante, prefiro já ler o livro. Mas se você é mestre, você tem que se colocar na posição das pessoas que estão ali na sua plateia, para você relembrar como é que é. Sim. E cada um tem num evento, num treinamento, o resultado que busca. Se eu vou pro evento, pro Oba-Oba, eu vou ter Oba-Oba. Se eu vou pro evento para network, eu vou ter network. Se eu vou pro evento para aprender, eu vou aprender. Se eu vou pro evento para enxergar as entrelinhas e aprender a fazer evento, eu vou fazer um excelente evento a partir de então. A questão está muito mais no olhar que você ajusta para saber o que você está buscando. O problema é que a maioria das pessoas vai para o evento, vai para o curso, para o treinamento, vai para a palestra e não sabe o que está buscando. Vai como um agente um passivo, né? Uma pessoa passiva. Não como uma pessoa para escolher o que vai obter daquilo ali. Sim. É tipo assim, eu vou lá pra ver o que a Tati vai me entregar. É. Vou lá pra ver o que a Carol vai entregar pra mim. Eu costumo falar que isso é a diferença de expectativa e objetivo. A pessoa vai na expectativa, é passiva, só quero receber. Mas qual é o seu objetivo aqui neste evento? De que forma intencional você vai agir aqui dentro? E uma coisa que eu comecei a fazer na hora que você falou, eu comecei a ter ideias nesse sentido. Porque chega um momento que você assiste tanto evento, nós duas, a gente se conheceu, né? Eventos, treinamentos. A gente, na verdade, se conheceu mesmo, assim, na igreja, né? Foi na verdade, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp que uma pessoa em comum, mesmo? a Dilze, lá de Goiânia, montou meus palestrantes preferidos, lembra? Lembro! E aí ela montou meus palestrantes preferidos, tinha a Tati no grupo, e a Tati tava fazendo um evento na época. Nossa, isso tem uns 15 anos. Nossa, A Tati tava fazendo um evento, aí eu entrei e falei, nossa, que evento legal que essa moça tá fazendo e tal. Daí um dia a gente chegou na igreja, o pastor falou pra mim, eu vou te apresentar uma pessoa que eu acho que vocês vão dar super certo. Aí quando eu vi a Tati, falei, ué, eu te conheço daquele grupo, Palestrantes Memoráveis. Palestrantes Memoráveis não, era os meus palestrantes preferidos. Meus palestrantes preferidos, exatamente. E deu super certo, né? De lá pra cá, na a gente hora sempre já ficou ficou junto. próximo, a gente já virou amiga, é verdade. E aí, de lá pra cá, a gente participou de um monte de eventos, um monte de cursos juntos, masterminds, até hoje, né? Estamos juntas em vários grupos estratégicos. E aí, o que eu comecei a perceber? O ato de eu estudar muito, chega uma hora que você fala assim, parece que não tem tanta novidade. Só que tem que tomar um cuidado pra não ficar arrogante. Porque aí, a gente esquece de perceber que você não vai na humildade, se o seu copo chega cheio, você não vai absorver nada. Mas se você vai com o copo vazio, mesmo sabendo muito, né, você vai absorver alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que você chega num estágio, num nível, em que é 1% que vai fazer a diferença. Não é muita coisa. O grosso a gente já faz. O arroz com feijão a gente já faz. Então a gente está em busca daquele 1%. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é uma ideia. E uma coisa que eu utilizo em muitos eventos é para ser uma linha de meditação. Então às vezes eu estou ouvindo, já sei isso, mas eu não fico com aquela resistência, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já ouvi. Eu fico assim, bom, vou usar isso aqui como uma meditação guiada para ver se eu tenho mais insights, para ver se eu tenho mais inspirações para aplicar no meu negócio. Legal. E aí eu vou tendo, aí eu coloco lá, às vezes, uma coisa que eu nem ouvi no evento, mas se não fosse aquele estímulo, jamais eu teria aquela ideia para aplicar no meu negócio, sabe? Fantástico, isso é legal. Eu gosto de fazer isso e treinar meu olhar estratégico. Que é começar a observar as coisas que ninguém tá vendo. Pouca gente vai para os lugares, vai para uma reunião com o olhar de observar o que ninguém tá vendo. Isso é um treino. Fantástico. É um músculo que a gente exercita. Se você vai para um lugar e tudo que tá falando você já sabe, começa a observar como é que as pessoas se posicionam no palco, quem tá prestando atenção no que aquela pessoa tá falando e quem não tá. Quando as pessoas perdem a atenção e começam a mexer no celular, o que aconteceu naquele momento. Tudo isso é objeto de pesquisa. Se a gente tiver esse olhar de pesquisador, de curioso para o mundo, você está aprendendo 24 horas por dia. Nossa! Tô adorando esse podcast. Até eu vou ouvir de novo depois para inspirar. Legal. Mas aí, nessa trajetória, aí você entrou no marketing digital e aí você começou a fazer acontecer e aí você deixou as outras empresas, a agência, ou você foi ainda conciliando as duas? Como que foi? No primeiro momento, eu não sabia se isso ia dar certo ou não.
Então eu falei, eu vou empreender nisso, mas eu não posso desmoronar o meu negócio que já está acontecendo. Eu já tinha consultoria, já tinha treinamentos, palestras, já tinha um monte de coisa acontecendo, tinha agência de publicidade. Eu deixei a minha empresa funcionando 100% do jeito que era e eu fiz jornada dupla. Então eu trabalhava na minha empresa, nos tempos que eu tinha de um intervalinho ali na empresa, eu começava a ajustar as coisas do digital. As minhas madrugadas eram voltadas para organizar o digital, meus finais de semana, até que deu certo. Meu primeiro projeto, eu falei, não, eu já vou começar direito. Meu primeiro projeto eu atingi um pico excelente. Eu fiz um congresso internacional, chamei os caras de Harvard, das maiores universidades do mundo, convidei esses caras para palestrar para mim, eles palestraram para mim de graça. Todo mundo me viu, porque era um projeto primeiro, era primeiro na internet, assim, ninguém tinha feito ainda um projeto no mundo empresarial daquele tipo online. Então as pessoas começaram a me ver, me enxergar e tal. Fiz o primeiro, tive um ótimo resultado financeiro. No ano seguinte eu repliquei, fiz de novo o projeto, chamei outros caras enormes do mundo, vieram palestrar de graça pra mim. Já tinha histórico também, né? Fizeram o projeto, o anterior já tinha dado certo, eu já tinha como mostrar quem é que tinha feito o projeto. E conclusão, tive um ótimo resultado de novo. Aí eu falei, não, tá validado. Agora eu vou começar a ajustar a minha empresa. Fechei a agência de publicidade e propaganda, que prestava serviço pros outros, e falei, ela vai prestar serviço só pra mim. Enxuguei a agência e coloquei a agência para me ajudar a promover os meus projetos digitais e trabalhar para mim. E a empresa de consultoria continuou acontecendo em paralelo. No mundo offline, eu trabalhava ajudando empresas, empresários a estruturar, a crescer. Comecei a ter minha equipe desenvolvendo projetos também quando eu não podia. Eu continuava palestrando, fazendo treinamento e tal, e também fazendo todos os projetos digitais. Nossa, que legal. Eu lembro uma vez que eu palestrei num evento lá em Goiânia, um evento grande de uma empresa corporativa, assim, né? Aí na hora que eu terminei minha palestra, uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, você fala parecido com a Carol Calaça. Aí eu peguei e falei, ela falou, falou pulo do gato, você falou pulo do gato também. Aí tinha algumas outras expressões lá que a gente usava. Aí você tinha palestrado, acho que um dia antes. A gente palestrou na mesma empresa, no mesmo negócio. E aí, então, assim, você veio também desse segmento que eu vim, né, e que eu ensino hoje meus alunos, que é o segmento corporativo, de estar dentro das empresas. E a gente pode falar até um pouco desse império de produtos que a gente pode construir, porque eu falo que palestra é a porta de entrada. Sim. Mas aí depois você pode desenvolver mentorias, consultorias, você pode criar seu curso online, né? Eu falo que é muito mais amplo, é sobre a indústria da educação. Então a palestra é só o ponto de partida mesmo, para você fazer algo maior. E como você construiu o seu império de produtos? Então, eu acredito que tem um momento que a gente precisa ter uma mentalidade de deixar de ser o prestador de serviço para passar a ser o empresário. E a gente não pode demorar a fazer isso. Por quê? Todas as pessoas que são prestadores de serviço, elas são educadas a vender hora. E isso vem da faculdade. Pode ver, o advogado, o que ele vende? Hora. Ele quer o que? Agenda lotada. O que o coach vende? Ele vende horas. O que ele quer? Agenda lotada. O que o médico quer? O dentista quer? Agenda lotada. Eles são educados à agenda lotada. A agenda lotada é legal, mas isso só dura um tempo, porque a gente vai, como a gente falou, desgastando e exaurindo. Não somos máquinas, né? E a agenda lotada chega um momento que ela deixa de ser interessante. Sim. Porque eu começo a ter a agenda lotada e ter retorno financeiro, eu preciso investir em outras coisas. Em elevar o patamar do meu negócio, fazer negócio com empresas maiores, com clientes maiores. E para isso eu preciso fomentar relacionamento. Para fomentar relacionamento, eu preciso de tempo. Se eu estiver atendendo, fazendo palestra, todo final de semana, sábado e domingo, em que momento eu estou construindo esse tipo de relacionamento e essas outras coisas que vão elevar o potencial da minha empresa? Sim. Então é logo, quando você começa a ter resultado, chegou ali pertinho do ponto de equilíbrio. Como profissional, já está na hora de pensar em virar empresa. Virar empresa é, primeiro, eu tinha ali um produto que era eu. Eu como empresa, eu como palestrante, eu sou um produto. Eu não sou o negócio. Então eu não posso vender, achar que o meu negócio é lotar minha agenda e vender minha hora mais cara apenas. Esse é um estágio apenas. O próximo estágio é o quê? Eu conseguir ter liberdade de tempo para eu fazer as coisas que valem mais a pena para o meu negócio. Então eu preciso me desvencilhar das atividades operacionais. Sim. Como palestrante ainda, mesmo você não tem nenhum outro produto, você só vende a palestra. Você tem coisas operacionais na construção do seu projeto de palestrante, que é agendar, colocar coisa na sua agenda, atender o cliente ali, prospectar clientes eventualmente, às vezes fazer um pós-venda. E essas coisas tem parte disso que você tem que fazer e parte que você tem que delegar. Então você tem que ter alguém que custa menos do que o valor da sua hora para você poder delegar as coisas. Bom, próximo estágio. Já consigo pagar essa pessoa, tá sobrando dinheiro para mim e eu tô tendo mais demanda, tô tendo resultados. É hora de começar a pensar em ter produtos.
Porque eu tô perdendo dinheiro mesmo achando que eu tô tendo bom resultado. Porque eu tô criando uma oportunidade, como você disse, a palestra é porta de entrada. Tô criando uma oportunidade de vender e deixando para outra pessoa terminar de vender para mim. Se Sim. eu não tiver o que vender depois da palestra, eu tô abrindo a porta e criando demanda para outros concorrentes meus que já têm o que vender. Nossa, isso é muito importante, porque tem até um estudo que fala que você vender para novos clientes sai muito mais caro Sem do que dúvida. você vender uma segunda ou terceira vez para o mesmo cliente. E aí, tipo, uma vez que você já fez uma palestra lá, tudo bem que dependendo do porte da empresa, dá para você vender exatamente a mesma palestra várias vezes. Por exemplo, a vez que eu palestrei no Banco do Brasil, eles contrataram mais 7 palestras minhas, porque eles queriam que fosse para as unidades diferentes. Sim. Tem um amigo meu, Maurício Lousada, que ele fez uma palestra numa grande multinacional e eles amaram tanto a palestra dele que eles contrataram 171 vezes Olha para ele só. fazer exatamente a mesma palestra rodar em todas as unidades da empresa ao redor do mundo. Perfeito. Sabe? Então, assim, tem possibilidade de eu vender uma segunda, terceira vez o mesmo produto? Tem, só que é limitado. Então, é como que você pode expandir essa possibilidade, né? Principalmente para empresas que às vezes você não vai ter condições de vender a mesma palestra Sim. segunda vez. E aí seria o caso de, então, criar esse império de produtos. Primeira coisa, então, eu começo a ter clientes. Eu consigo ver que é lucrativo, que tem demanda para aquilo. Segunda coisa, contrato alguém que eu possa delegar. Aquilo que não é um bom uso do meu tempo, fazer aquilo. Tem alguém mais barato do que eu que poderia fazer. Terceiro momento é justamente o que você falou. Antes mesmo de ter um portfólio de produtos, eu posso ter ofertas com o mesmo produto. Então, eu posso ter pacotes de palestras, eu posso ter uma palestra para um público e outras palestras para outro público. Eu posso, com o mesmo produto, criar ofertas diferentes. Eu posso ter um projeto que eu faço uma vez por mês para a sua equipe, eu posso fazer isso uma vez por ano, eu posso vender 3, 4, 5 anos para o seu evento que já acontece anualmente. Uma oferta com o mesmo produto sem eu precisar fazer nada. Depois disso, eu preciso ter um portfólio, que é para eu criar uma demanda e poder atender essa demanda sequencial. E qual é a melhor maneira de criar esse portfólio? Não é aquilo que eu sei fazer. É aquilo que o cliente, que já me compra, precisa comprar. Então, você começa a pensar no que é a segunda coisa que o cara precisa depois que ele comprou a minha palestra. Se eu dou uma palestra, por exemplo, de atendimento ao cliente. O cara acabou de comprar a palestra de atendimento ao cliente, eu fui lá. Mostrei para ele tudo que ele tem que fazer diferente. Qual que é a próxima coisa que ele vai comprar, então? De mim. A nova necessidade que ele tem, O né? próximo passo. Eu abri a mente dele para ele ver que ele tem outras necessidades. Qual é a próxima necessidade? Boa. E esse é o ponto de partida para começar a desenvolver outros produtos. E essa próxima necessidade, o bacana é que não tem que ser ele que vai entregar, né? Porque senão dá. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo reunião com o meu time, e aí a gente já tava maiorzinho, equipe e tal, né? E aí o pessoal pensando em novos produtos, só que esses novos produtos eu só pensava no trabalho que eu ia ter pra entregar, pra construir todo o produto, já ia me cansando, porque eu já tava tão cansada, com a agenda lotada, tendo que entregar muita coisa, que eu falei, mais coisa pra eu entregar, não quero, sabe? E aí quando você pensa assim, nossa, eu posso vender, por exemplo, eu tava conversando hoje com uma empresa de contabilidade que vai patrocinar o nosso evento, que aí eu fiquei pensando, eu falei, todo empresário, todo palestrante precisa de uma empresa de contabilidade. Ele precisa abrir empresa, ele precisa contratar equipe, ele precisa ver os impostos de renda dele. Sim. E aí eu falei assim, nossa, é um negócio até para eu entrar de sócia. É um negócio até, isso aqui foi uma coisa que eu pensei hoje, sabe? É um negócio até que eu poderia ter um percentual, que eu poderia negociar, não necessariamente eu vou ter que trabalhar. Qual que seria o meu trabalho? Meu trabalho seria, é uma dor do meu cliente, eu já apresento alguém que eu confio, que faz pra mim, que eu gosto, e aí ainda ganho um percentual sobre isso. Muito bom. E aí você pode fazer marketplace, né? Você pode fazer um trabalho de várias outras áreas. Fazer, a pessoa precisa de um produto. Vou entregar esse produto também. E aí você vai criando um ecossistema dessa maneira. Você pode criar novos produtos seus. E você pode também criar produtos na sua prateleira de produtos que sejam de parceiros. Enquanto você ainda não tem o que oferecer, ou por um tempo específico, você pode falar assim, o que é complementar aquilo que eu vendo, que o meu cliente gostaria de comprar, mas eu não tenho interesse em fazer. E você pode ter parceiros que vão entrar justamente naquilo que é uma necessidade e demanda e você continua ganhando. Isso também é possível. Ou desenvolve seus próprios produtos, também está tudo bem. Sim. Aí, quando você começa a fazer isso e começa a vender, você vai precisar aumentar a sua equipe. Então, você precisa começar a criar uma estrutura embaixo de você. O grande erro é você querer centralizar tudo e falar, não, eu dou conta de tudo, vira um polvo. Não, eu faço tudo. Eu faço a parte financeira, eu vendo palestra, eu atendo cliente, eu faço pós-venda, eu organizo meu material, eu organizo minha apresentação. Você quer fazer tudo. E aí você não faz nada bem feito, você começa a ficar desgastado.
próximo passo é você entender que você pode ter prestadores de serviço dentro da sua empresa que prestam serviço para você, por você. Uau. E aí você pode começar a pensar que você não é mais um prestador de serviço, você é um empresário. E o empresário, ele pensa em como multiplicar o valor da sua hora. Daqui a pouco eu quero diminuir o meu tempo trabalhado, mas eu não quero deixar de ganhar. Eu quero poder ganhar mais trabalhando menos. Como é que eu faço isso? Não é só vendendo minha hora mais cara, porque eu tenho um limite de horas no dia, mas tendo outros profissionais que prestam serviço dentro da minha empresa, sejam como parceiros ou sejam como contratados meus. Pessoas que eu pago para que elas realizem aquele trabalho para mim, em coisas que são complementares àquilo que eu faço. Por exemplo, você pega uma pessoa, eu sei que na sua empresa você tem isso, né? Que são vários consultores que prestam consultoria com o seu método. Mas para isso você precisou desenvolver o seu método, você tem um padrão de qualidade ali com eles, treina esse time. E como que é o seu contrato, assim? Porque é uma coisa incrível, mas a pessoa precisa já ter algumas malícias, né? Para ser empresário, você precisa desenvolver ali algumas malícias e ter um jurídico, um contador muito bom junto com você. Como que você vê essa parte, assim, de primeiro, eu preciso ter um padrão de qualidade. Como que eu consigo manter um padrão de qualidade a partir do momento que envolve outras pessoas? E segundo, como que eu faço para essas pessoas não virarem os meus concorrentes depois, para eles continuarem comigo? Primeira coisa é o seguinte, você tinha falado uma coisa um momento antes que eu queria comentar, que eu acho que faz um gancho legal para isso, que é assim, às vezes a gente quer fazer muitos negócios ao mesmo tempo. No seu caso, faz todo sentido, porque você já tem uma empresa que fatura, já tem equipe, já tem projetos que você já sabe, você já tem o seu ativo, que é o cliente que te compra, então você sabe o que você pode vender para ele, vale a pena explorar isso. Porém, às vezes a pessoa está começando. E a gente tem um monte de ideias, vontade, e aí você começa a expandir, abrir demais. Tem que ter foco nessa hora. É foco, sabe? A mentalidade de empresário é focar. Sim. Eu não vou ser boa em tudo. Se você for um generalista hoje em dia, você não é bom em nada. Se você é um palestrante generalista que fala um pouquinho de cada coisa, você não vai ficar conhecido. É muito melhor você restringir, escolher um tema, escolher um público, que você vai ser a referência para esse público, e a partir disso você abrindo seu leque, do que você ter um leque enorme de A a Z de temas, de informações que você consegue transmitir, para depois você afunilar. É muito mais raro que você tenha sucesso e vire uma pessoa de referência assim. Aí, quando eu penso em ter, por exemplo, um negócio, poxa, mas tem tantos assuntos que podem ser tratados dentro do meu link ali de assuntos e de temas, o que eu posso fazer? Ter pessoas dentro da minha empresa, e não precisa ser 20 para começar, começa com uma pessoa, para você descobrir como fazer negócio com terceiros, como você mesma disse. Tem desafios, mas com uma pessoa é muito mais fácil de ajustar. Então você coloca uma pessoa num tema que você acha que é o próximo tema mais fundamental, mas que não é exatamente o posicionamento que você está buscando. Se eu quero ser um palestrante, por exemplo, de negócios, mas que tipo de negócio? Eu quero falar sobre a área de tecnologia. Então vira o melhor palestrante na área de tecnologia. E coloca uma outra pessoa para falar de negócios para outros ramos. Vai falar para restaurante, vai falar para bar, vai falar para hotel, vai falar para hospital. Assim você está fortalecendo seu negócio, aumentando seu faturamento, sem ter que atirar para todos os lados e concentrando sua energia e seu posicionamento para você ficar referência em uma coisa específica. Então eu acredito que é isso. Que cuidados ter nessa parceria? Tem que ser alguém que vai te complementar e não concorrer com você dentro da sua própria empresa. Perfeito. Hoje, na minha empresa, eu já tenho pessoas que fazem exatamente o que eu faço. E até melhores do que eu em algumas coisas. Mas porque eu amadureci esse processo ao longo do tempo. Antes, eu me concentrava em ter pessoas que iam fazer aquilo que eu não estava a fim de fazer naquele momento, ou pessoas que iam fazer coisas que meu cliente queria, mas iam desfocar do meu posicionamento. E hoje, quando você tem pessoas melhores do que você, essas pessoas você consegue amarrar um contrato e até uma cultura para que elas não queiram sair e empreender. Primeira coisa é você ter uma mentalidade de abundância. Porque a gente não tem como amarrar ninguém no pé da mesa, essa é a verdade. Sim. As pessoas, muitas vezes, elas têm... Primeira coisa é a gente ter uma mentalidade de abundância. Por quê? Porque a mentalidade de abundância é, se eu ficar preocupado e não ter concorrente nenhum, ensinar alguma coisa para alguém que depois vai concorrer comigo, eu vou deixar de ter resultados a partir disso por muito tempo preocupado com aquilo que pode acontecer lá na frente. Mas eu também não vou ser bobo de sair entregando ouro para as pessoas que eu comprei a alto custo, entregando tudo que eu sei para as pessoas saírem dali em muito menos tempo concorrerem comigo.
faça contrato de não competição. Você pode fazer isso. Por exemplo, Tati, vamos fazer uma parceria? Você vai falar aqui dentro da empresa com palestrantes e eu vou falar com pessoas que querem ter um negócio ou querem crescer os seus negócios. E a gente vai fazer um contrato em que, se você e eu rompermos aqui, durante X tempos, Tati, você não vai entrar no meu segmento e eu não vou entrar no seu. Isso é possível, fazer esse tipo de acordo de contrato desde o primeiro momento, quando você vai começar uma parceria. Outra coisa que você pode fazer é delimitar. Bom, os meus clientes, que são os meus ativos, está aqui no nosso contrato, que você não pode vender nada para eles. Enquanto a gente estiver em processo de parceria e até 2, 3 anos depois, esses clientes, eles são meus ativos. Se você vender para eles, você tem que me pagar. Esse tipo de coisa você pode amarrar em contrato, desde o primeiro momento. E escolha gente que você tem afinidade, que você acha que são pessoas boas. A gente nunca tem certeza de nada, porque as pessoas sempre podem surpreender a gente, positivamente ou negativamente. Mas se resguarda dentro daquilo que é possível. Tem uma frase de Abraham Lincoln, que eu gosto muito, que diz assim: eu prefiro confiar nas pessoas e me decepcionar de vez em quando, do que desconfiar de tudo e de todos e ser infeliz a vida inteira. É isso aí. E ele é muito forte, porque assim, às vezes a gente fica, nossa, a pessoa pode me passar a perna. E quanto mais a pessoa fica focada nisso, parece que mais ela atrai também. Então, não, eu prefiro confiar nas pessoas. De vez em quando vai ter decepção? Vai. Mas não posso generalizar, eu não posso achar que sempre vai ter, porque existem pessoas boas. Exato. E quando a gente tem essa mentalidade de abundância, a gente começa a atrair mais pessoas do bem, mais pessoas que vão complementar, que vão somar. E uma coisa que eu tenho pensado muito nos meus negócios ultimamente é o seguinte: falei assim, olha, eu posso ir muito longe sozinha, mas eu não vou tão longe assim, eu não vou tão alto assim, nem tão rápido como se eu for com muitas pessoas, sabe? É isso mesmo. Então, se eu conseguir atrair pessoas do bem, pessoas boas, competentes, de alta performance, seja para ser sócios, parceiros de projetos, eu sei o quanto que eu consigo fazer algo muito maior sem me matar tanto, porque sozinha, às vezes, a gente se sacrifica bastante, sabe? Então, é legal a gente ter essa cultura, assim, de vamos trabalhar junto, vamos ter essa mentalidade de abundância, vamos fazer essa troca. Acho que essa é a mentalidade que cada vez mais a gente tem que atrair. Quando eu entrei, só para complementar nessa parte, quando eu entrei no segmento de palestras, teve maior resistência. Porque muitas pessoas falaram, você vai formar concorrentes. Eu falei, não vou formar concorrentes, eu vou formar parceiros de missão. Eu vou profissionalizar ainda mais o mercado. Por quê? Porque as pessoas falam, não pode ter outros palestrantes. Deve ter outros palestrantes, eu não vou falar sobre tudo, eu não sou a dona da verdade em todos os conteúdos. Então a gente deve trazer mais pessoas, mas para fazer com excelência, com brilhantismo, aquilo que a gente faz. E aí é muito legal quando eu vejo meus alunos se unindo para fazer eventos juntos. É muito legal. Muito. Eu fico muito orgulhosa de ver pessoas que eu encontro por aí e falam, Carol, eu fiz seu curso há 5 anos atrás, olha o tamanho que eu tô hoje. Sim. Isso é muito incrível. No PPG Experience, eu desci do palco, teve um rapaz que me procurou, eu nunca mais encontrei esse cara na vida. Mas eu queria muito ter o contato dele. Ele era um cara que estava assistindo lá a palestra. Se já estiver ouvindo, já manda mensagem. Ele me procurou e falou, Carol, eu vou te contar uma coisa. Quando eu vi sua primeira palestra, quando eu vi um negócio seu na internet, eu tava na rua, morando na rua. Eu catava latinha na rua. Hoje, eu dou palestra para grandes empresas. Eu faço treinamentos para empresários, para empresas enormes. Ele me mostrou. Olha aqui eu palestrando para essa empresa aqui famosa. Olha o número de pessoas na sala. Nossa, arrepiei. Eu fiquei emocionada de ver Até aquilo. eu quero ver quem que é esse que tava no PPG. É muito incrível, sabe? Assim, aquela pessoa me impactou. Eu nunca esqueci dessa história. Sim. Porque é até difícil de acreditar numa coisa dessa, sabe? Sim. É até difícil de acreditar. Só que a verdade é, quando você vai plantando as suas sementinhas, você vai esparramando por aí, você não sabe o tamanho que elas podem ter. Isso é legado. Legado não é só aquilo que você pode ver, que você pode mostrar no Instagram para as pessoas. Exatamente. Legado é aquilo que você faz em silêncio e que gera muitos frutos e muito resultado e que aquelas pessoas vão ser gratas a você o resto da vida, elas vão continuar plantando. E quando elas estão plantando em seu nome também. Cada sementinha que elas vão esparramando, você tem uma pontinha ali daquela sementinha que vai lá para você, pro seu legado. Que legal. Isso é muito valioso, isso é muito legal. Sim. Tem gente que vive pelo medo de perder e tem gente que vive pela vontade de ganhar. É uma escolha, né? Se você vive pelo medo de perder, assim, você fica com receio de perder, você acaba não ganhando. E se você é uma pessoa que vive pela vontade de ganhar, com escrúpulos, obviamente, não passando por cima dos outros e fazendo qualquer coisa, mas com a vontade de ganhar, você atrai coisas boas, você vai encontrar aquilo que você dá de comando para sua mente.
Se você tá buscando o bem, você vai buscar e vai encontrar o bem. Sim. Se você tá lá com receio, segurando, prendendo, você vai acabar achando gente que vai te fazer mal de alguma maneira. Ai, Não é que uma lindo. regra, mas Exatamente, eu acontece. concordo plenamente. E você, por exemplo, quando você entrou no mercado, você falou, por muitos anos eu fiquei, era só eu de mulher, muitos homens. E no meio corporativo também, eu lembro quando eu me tornei executiva de uma faculdade, era só eu de mulher, todos homens, geralmente bem mais velhos também, porque eu sei que você começou cedo, precoce Muito também. cedo. Então, assim, como que era pra você? Como que você se sentiu assim, que você teve que se desenvolver para estar no ambiente de muitos homens, ser a mais nova, mais jovem e conseguir se consolidar no mercado? Primeira coisa, eu nunca vi os homens como opostos. Eu sempre vi os homens como parceiros. Eu Boa. nunca, em momento algum, me achei inferior a homem nenhum em lugar nenhum. Não porque eu sou feminista, não sou feminista, mas eu defendo as mulheres. Os homens também. Mas eu defendo o papel das mulheres, as oportunidades para as mulheres. Sim. Mas eu nunca me vi em um polo diferente dos homens. Eu sempre olhei ali e eu me vi de igual para igual. A maneira como você se enxerga muda a maneira como as pessoas enxergam você. Com certeza. A segunda coisa é, se existe aquela situação das pessoas me olharem, me avaliarem, falarem, ih, é mulher. Será que ela vai dar conta? Será que ela é boa mesmo? Eu só tenho que fazer uma coisa, ser boa mesmo. Então eu sempre tive pra mim essa competição comigo mesma, Sim. que é como é que eu posso fazer pra ser muito boa? Para as coisas que eu fizer elas sejam notáveis. Que aquilo que eu fizer não seja mais do mesmo que já existe, não seja mais uma pessoa no mercado. Eu sempre me esmerei e dei meu sangue para tudo que eu fizesse ser muito bem feito, ser excelente, ser maravilhoso. Talvez não é melhor do que de todo mundo. Ou não é melhor do que de muita gente. Mas é o meu melhor, é aquilo que eu consigo fazer de melhor. E quando a gente dá o nosso melhor, pode ter certeza que você vai ter a oportunidade de dar coisas melhores e melhores até que você chegue no patamar de quem tá lá em cima. Nossa, fantástico. Assina embaixo de tudo isso. É interessante porque na época que eu me tornei executiva, e muitas pessoas falavam, né, Tati, como que você chegou tão rápido até onde você chegou? Falei, com resultados. E eu tenho uma frase minha que é, nada fala tão alto quanto os seus resultados. Então não é porque eu fiquei falando, puxando o saco de alguém ou convencendo, não, sabe? Até porque nessa época eu não era a pessoa mais comunicativa, eu brinco. Fui assistir uns vídeos antigos meus, falei, meu Deus, que voz infantilizada, sabe? Era assim, oi, gente, eu tive uma ideia. Eu falei assim, acho que ninguém daria muita bola, ninguém daria muito crédito pro que eu ia trazer. Mas eu dava resultado, eu tinha sangue nos olhos, eu fazia acontecer, me dava um negócio na mão, falava assim, pode deixar, se precisar varar à noite, eu varo. Mas eu vou trazer o resultado disso aqui. E aí você vai conquistando o seu espaço. Então acho que não tem nem essa diferenciação, assim, de homem e mulher quando você gera resultado, porque você se torna um profissional indispensável em qualquer empresa. Você se torna a questão que a gente fala assim, da empregabilidade mesmo, né? Você se torna desejado no mercado. E se alguma empresa, se alguém não te valorizar, outra pessoa vai te achar, porque os seus feitos são notáveis. Eu diria que são 3 palavrinhas. Primeiro, postura. Porque a sua postura diz muito sobre você. A diferença como as pessoas te tratam depende muito de como você se posiciona. Como você se vê diante daquela situação. A segunda coisa, eu diria que é a ousadia. Porque se você achar que você é o patinho feio, que você não pode, que você não dá conta, ninguém vai dar crédito pra você. Se você não acredita em você, você não investe em você, você não acredita que você pode ir além, quem é que vai olhar pra você e vai te dar crédito? Ninguém. E a terceira palavra é excelência. Que é fazer o seu melhor, plantar as melhores sementes, fazer aquilo que você faz com... eu não diria que é o seu sangue no sentido de se matar, mas dá o seu sangue no sentido de se superar. Boa. Se toda vez que você faz alguma coisa, você faz melhor do que você fez antes, você vai chegar num patamar que você está muito além do que a maioria das pessoas faz. Porque a maioria das pessoas fica nos altos e baixos. Um dia é muito bom, outro dia é muito ruim, um dia é excelente, outro dia é péssimo, um dia é maravilhoso, outro dia é ruim. Então, quando você começa a ficar dali pra cima, hoje a gente tá muito numa busca de um crescimento exponencial. E eu gosto do exponencial, mas um movimento rápido. Eu acredito muito no movimento. Imediatista, né? Ele é exponencial até o momento que você fez o fundamento. Primeiro, você vai devagarzinho, plantando, um degrau a cada dia, um degrau a cada mês, um degrau a cada ano. Depois chega um momento que você fez tão bem aquele pavimento que você pode fazer assim, ó.
E a curva é muito ascendente, muito rápida. Boa. E você falou de um ponto que eu gosto muito, que é a questão de acreditar em si. Se você não acreditar em si, quem vai acreditar? E como que você consegue, ou o que você diria para pessoas que têm sentimento de inferioridade, ou que têm algum trauma da infância, sentimento de rejeição? O que que essa pessoa faz quando ela mesma não acredita nela? Que recursos que ela poderia buscar para ter essa autoconfiança? Primeira coisa, vai buscar ajuda. Buscar ajuda é essencial. Todo tipo de ajuda. Porque, sabe, quando você não confia naquilo que você é ou naquilo que você tem, às vezes você precisa de um pouquinho mais. Às vezes é de autoconfiança e às vezes é de recurso para que você possa se apoiar. Todo mundo tem algumas muletas. Sim. As muletas podem ser meu conhecimento, pode ser a minha coragem, pode ser a minha beleza, pode ser o meu charme, pode ser a minha capacidade de falar, pode ser o meu tom de voz, pode ser um monte de coisa, mas todo mundo tem a sua muleta. Se você hoje tá capenga, tá faltando alguma muletinha pra você. Vai encontrar a sua muleta, vai desenvolver suas competências, vai ter certeza e convicção de que você sabe se sair bem naquilo. E até busca emocional mesmo, de ajuda, de alguém que pode te ajudar a encontrar dentro de você os recursos que você já tem e que você não tá sabendo usar. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é se desafie um pouquinho além daquilo que você acha que é perigoso. Porque o medo e a coragem, eles são ingredientes de uma mesma receita. É muito mais como você lida com ele. E é fácil falar quando você não tem nenhum problema. Ah, não, seja corajoso. Mas não seja corajoso pra você. Seja um pouquinho mais corajoso do que o seu limite. Se isso daqui te dá um pouquinho de medo, faz. Se isso te apavora, não faz. Vai se preparar para que aquilo não seja motivo de pavor mais pra você. Adorei, adorei. Eu falo muito, até aprendi isso com o Michele, que ele fala a diferença entre medo e prudência. Né? Ele fala assim, é como se fosse a dosagem. Porque o medo, às vezes, ele te paralisa, ele te trava. Agora, o medo em pequena escala, que seria a prudência, ele é necessário. Porque ele tem a intenção positiva de nos proteger. Então, eu tô em um local, eu tô com medo, eu vou ficar com o radar ligado. Eu vou evitar de ir na rua, ficar com o celular dando bandeira. Eu vou evitar de dirigir a 200 por hora, porque eu tenho prudência. Né? Mas você não vai ficar paralisado. Você não vai deixar de ter atitude, de agir, de ter audácia. Né? A audácia é uma das leis dos memoráveis. Todo memorável, ele é audacioso, ele tem ousadia, ele tem atos de coragem. E é isso que faz ter muito mais resultado. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se cobra, a gente cobra da gente mesmo em excesso. Essa autocobrança, muitas vezes ela tem muito mais relação com aquilo que eu quero parecer ser do que com aquilo que eu sou. Eu quero parecer ser muito bom, eu quero parecer ser muito capaz, eu quero parecer ser muito competente. Eu coloco um peso nas minhas costas que só atrapalha a minha performance. Não, quando eu olho para aquilo e falo, eu quero aprender com isso. Uau. Eu quero tirar um aprendizado disso. Acredito demais nisso. Tati, um dia eu fui fazer uma palestra num lugar, o meu irmão, ele sofreu um acidente gravíssimo um tempo atrás, ele ficou na UTI muito tempo. Ele estava dirigindo carro, voltando da faculdade, ele ia se formar. O amigo dele morreu na hora, no acidente de carro, e o meu irmão ficou gravemente ferido. E ele ficou na UTI um tempão, e eu tinha me comprometido a fazer uma palestra durante aquele período. E justamente no dia que meu irmão ia sair da UTI, que meu irmão era dia do aniversário dele, eu tinha que pegar meu carro e fazer uma palestra numa outra cidade e perder aquele momento que era importante para minha família. Só que eu tinha um compromisso assumido. Eu não ia desmarcar aquilo, romper com o contrato que eu tinha feito. Eu falei, eu vou. Aquele dia foi a pior palestra que eu dei na minha vida. Minha cabeça não estava ali. Eu permiti que alguém ficasse passando os slides para mim. Porque não tinha o controle ali, eu perdi o controle da situação. Então, eu estava num ritmo, a pessoa estava em outro ritmo, e eu não tinha como recuperar aquilo no meio da palestra. Eu saí dali, voltei, eu tive mais ou menos 1h30 para até chegar na cidade, de volta na casa dos meus pais, para encontrar minha família e meu irmão. E eu voltei pensando muito, eu falei, gente, eu fiz uma palestra péssima. Eu poderia, naquele dia, tomar a decisão de nunca mais palestrar. De falar, nossa, eu sou péssima nisso, isso daí não é pra mim, isso não me serve. E eu acredito que muitas pessoas já tomaram a decisão de desistir assim. Mas quando eu comecei a fazer isso comigo, eu falei, não. Olha só, eu tô no pior dia da minha vida, assim, num dia de alegria, mas num dos dias que... os dias anteriores foram horríveis, né? A minha família tá num drama familiar. A gente tá exausto. Eu queria muito ter estado ali naquele momento pra minha família. Eu não pude estar naquele dia porque eu tinha honra. Eu tinha que honrar meu compromisso. Mas eu podia ter desistido, eu não desisti e eu fiz um mau trabalho. Eu voltei, falei, peraí, que decisões eu preciso tomar a partir de hoje pra que eu nunca mais faça uma palestra péssima como essa? Uau. E eu voltei e eu falei, nunca mais eu deixo ninguém passar os slides pra mim em lugar nenhum. Se tiver que ser assim, eu não faço a palestra. Segundo, se eu não tiver condições psicológicas de estar 100% ali, eu não vou fazer mais uma palestra pra fazer um trabalho meia boca.
Terceiro, eu vou fazer isso, isso e isso nas minhas palestras para que eu possa ter mais controle e ficar bem. Eu vou tomar decisões de, por exemplo, se eu estiver ansiosa ou qualquer coisa estiver me entristecendo, eu vou fazer alguma coisa antes para eu estar 100% presente ali. Eu fiz isso a partir daquele momento. Isso mudou, nunca mais fiz uma palestra tão ruim. Olha, Né? e aí vai reforçando positivamente, né, de que eu sou capaz, de que eu consigo isso. Claro, que- e eu saí dali muito melhor do que eu fui. Eu poderia ter saído muito mais desencorajada. Então, o medo e a coragem são ingredientes de uma mesma receita. Sim. Eu é que decido como é que eu vou usar esses ingredientes e em que dosagem. Ou aquilo vai me fazer ficar paralisado, ou aquilo vai me fazer ser melhor do que eu nunca fui. Nossa, fantástico. E é você perceber que tá tudo bem errar de vez em quando. O que você não pode é errar a mesma coisa sempre. É O que você tem isso. que fazer é o que você fez. Peraí, vamos analisar a situação. Como que eu posso fazer para nunca mais errar na mesma coisa? Esse é o grande X. Isso aí me lembra muito uma analogia que eu uso nos meus treinamentos de produtividade. Um dia eu tava conversando com meu tio, aí meu tio me mostrou um aplicativo e falou, Tati, você viu esse aplicativo aqui? Ele mostra quantos aviões estão no ar nesse exato momento. É muito legal, né? Muito, eu nunca, não tinha visto. Na hora que eu olhei, eu me assustei. Eu falei, nossa, o céu todo pontinho preto assim, ó, fora a fora. Eu falei, tem esse tanto de avião voando nesse exato momento? E ele falou, é. Eu falei, não acredito. Naquele momento, eu falei assim, cai pouco avião. Porque pelo tanto de avião que tá no ar, eu falei, a gente não escuta notícias todo dia. Quando escuta é uma tragédia, claro. Mas a gente não escuta isso todos os dias. Cai pouco avião. E aí, se você for olhar por que cai pouco avião, porque quando o avião cai, eles têm a caixa preta em que eles registram todos os possíveis motivos pela queda daquele avião. E aí eles vão pensando em plano A, plano B, plano C. São pelo menos umas 6 ou 7 etapas que eles colocam ali de blindagem para nunca mais cair um avião por aquele motivo. É isso. Pode cair por outros, mas por aquele ali, não. Tem plano A, B. Tipo, a pessoa tem que descumprir 6 etapas, 7 Um monte de etapas. protocolos pra dar errado. Exatamente. Tipo, ela tem que querer. Não foi acidente, né? Foi assassinato. Então, aquilo me marcou muito. E eu fiquei pensando, por que a gente não traz isso pra nossa vida? Sabe, cada erro que a gente tem, não é, isso não serve pra mim. Eu não nasci pra ser palestrante. Eu tive aquele momento ali de constrangimento, então agora eu não quero mais me expor, nem falar em público. Não! O que aconteceu ali? Vamos entender? Vamos registrar tudo na caixa preta? É isso aí. E aí você vai registrar os motivos pelos quais isso aconteceu, você fez direitinho o diagnóstico, raio-x, e aí depois, como que eu posso me blindar? Quais são os planos de ações que eu vou tomar a partir disso para nunca mais eu ter esse tipo de problema de novo? E aí você começa a colecionar vitórias, e essa coleção de vitórias vai reforçando que você é capaz, e aí que você também consegue, né? Sabe o que é surpreendente? Depois eu tive a avaliação daquele cliente. Eles ficaram felizes com a minha palestra. Eu Era percepção sua. tive uma percepção baseada em como eu estava me sentindo, mas nem por isso eu deixo de achar que aquela foi a minha pior palestra da vida. A gente tem que ter padrões elevados pra gente. Sim. Isso não significa criar padrões inacessíveis, inatingíveis ou que sempre te desmotivem. Mas sempre olhar para isso, eu tô aqui e eu sei que eu posso ir além, que eu posso fazer mais, que eu posso ter uma empresa melhor, que eu posso ter colaboradores melhores, que eu posso me desafiar mais. É ali que eu quero estar. Eu não vou ser medíocre, eu não vou me conformar em estar ali no basal. Eu vou sempre me preparar para estar lá em cima. E não porque eu sou arrogante, mas porque eu posso. Sim, E eu fantástico. Eu mereço, exatamente. E isso aí me lembrou também uma coisa que eu trabalho muito com os nossos alunos, né? Eu falo assim, é o bom da gente ter uma única palestra e lapidar essa única palestra, e treinar, masterizar, deixar ali no jeitinho, e aí você faz quase que no piloto automático, mas sempre trazendo muita energia. O bom disso é porque existem dias bons e dias maus. Tem dia que a gente não é máquina, né? A gente não tem aquele padrãozinho. Tem dia que você não vai estar bem emocionalmente. E tá tudo bem, você vai ter que cumprir, vai ter que fazer aquela palestra lá naquele dia, porque às vezes tem 300 pessoas, 500 pessoas te esperando. Às vezes você é a única palestrante de lá, não tem como fugir. E aí, só que você tem uma palestra, tá tão prontinha, tá tão redondinha, você não criou ali de última hora, que aí o ato de você, às vezes, não fazer na sua melhor performance, ainda assim ela é vista como boa para outras pessoas. E, sabe, assim, eu acho que tanto como empresário, quanto como profissional em qualquer área, como palestrante, a gente está no palco. Tem momentos que são decisivos para o nosso negócio, tem momentos que são decisivos para a nossa carreira, tem momentos que são decisivos para a nossa vida. E eu acredito que essa maturidade profissional, para que você tenha mais sucesso do que fracasso, ela tem muito a ver com essa aceitação, mas também com a sua capacidade de entender.
eu estou aqui nesse momento e eu decidi fazer isso aqui, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu decidi que eu ia estar aqui. E se eu decidir que eu ia estar aqui hoje, eu vou fazer o meu 100%. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra em Brasília, eu saí de São Paulo, e um namorado tinha terminado comigo, eu tava muito chateada. Nossa. Eu gostava muito dele. E eu tinha aquela palestra muito importante. Uhum. Eu lembro que eu peguei o avião, eu tava arrasada. Eu cheguei em Brasília, eu peguei o táxi. Eu fui chorando no táxi. Fui chorando, depois passa a maquiagem. Aí cheguei lá na palestra, dei uma geral no rosto e fui pro palco. E eu fiz uma das melhores palestras do evento e da minha vida. E por quê? Porque naquele dia, eu já tinha aprendido com aquele dia anterior, que foi a minha pior palestra. Sim. Eu aprendi que assim, não importa o que tá acontecendo comigo. Sim. Eu tenho que aprender a desligar a chavinha do que tá acontecendo comigo lá fora, no momento que eu tô aqui com você. O que eu posso resolver agora dos problemas que eu tenho lá na minha casa, dos problemas que eu tenho lá na minha empresa, nesse exato momento? Eu não tenho como fazer nada. Sim. A pior coisa que eu posso fazer é estar aqui com você, mais ou menos. Se eu tô aqui com você, eu tô 100% com você. A hora que eu sair daqui, eu vou abrir a chavinha, a porta, e aí eu vou cuidar dos outros problemas, das outras dificuldades. Acho que esse é um grande aprendizado de um palestrante. Sim. E de um empresário. Nossa, é muito forte, muito. A gente tem uma parte aqui do quadro que a gente fala que é o turbilhão, né, de perguntas. Então, eu vou fazer algumas perguntas só para todo mundo já meio que fazer um raio-x, assim, da Carol e já aplicar ali. Então, primeiro, um livro que te marcou. Nossa, eu tenho tantos livros que eu gosto, mas eu indicaria Conversas Decisivas. Conversas Decisivas. Acho que para qualquer palestrante que estiver ouvindo a gente, qualquer empresário, executivo, Conversas Decisivas é um livro que fala sobre os momentos cruciais da nossa vida que a gente está preparado para bater ou para correr. Uau. Ou seja, a gente está com um cérebro de uma galinha da Angola no momento que a gente mais precisa tomar decisões importantes. Nossa, Como a gente pode recuperar nosso poder nos momentos que a gente precisa, independente do que estiver acontecendo fora. Perfeito, já anotem aí, hein? Registre. Uma dica boa. E um filme que você recomenda? Meu Deus. Eu acho que O Quarto de Guerra é um filme que eu gosto muito, eu acho que é muito incrível. E eu gosto de alguns seriados. Eu odiava seriados, mas eu passei a curtir muito seriado depois da pandemia, eu comecei a gostar dos seriados. E eu acho que um seriado que eu acho que é legal é o Ted Lasso. Ted Lasso? Fala sobre business também? Business também. Tipo, tem vários eu legais. lembro que você fez uma série de vídeos do Billions também, que eu adoro, né? Billions. Billions também mais é bom. ainda. Eu acho que eu até trocaria. Billions é um seriado incrível, porque ele mostra os bastidores do negócio. Sim. E ele mostra os vários papéis que a gente desempenha na nossa vida, sabe? Os papéis que a gente desempenha na nossa casa e os papéis que a gente desempenha no negócio, da nossa profissão. E como a gente tem que conseguir conciliar esses papéis enquanto eles se cruzam em alguns momentos. Sim, Vou trocar. adoro. Eu prefiro Billions. Mas esse outro eu não conhecia, depois eu quero assistir também. Legal. Um hábito que você cultiva diariamente? Um hábito que eu cultivo é de reflexão. Eu acho que a gente precisa refletir sobre as coisas que a gente faz, sobre as decisões que a gente toma e as coisas que a gente não faz. A gente está sempre sob o julgamento do mundo, o julgamento dos outros, os parâmetros dos outros. Mas eu acho que a gente precisa ter clareza de quais são os nossos parâmetros para avaliar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escolhe. Um dia alguém me falou assim, Carol, todos os dias, quando eu chego à noite, eu tenho um caderninho do lado da minha cama e eu anoto as coisas que eu me orgulho daquele dia e as coisas que eu fiz naquele dia que eu preciso corrigir. Eu não tenho caderninho. Eu tenho meu bloco de notas, mas eu faço muito mais isso mentalmente. Quando chega à noite, eu gosto muito de fazer minhas orações, minhas reflexões. Também. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Quais foram as coisas nesse dia que eu fiz que eu me orgulho, que eu quero repetir? E quais foram as coisas que eu fiz nesse dia que eu não me orgulho, que eu quero corrigir? Coisas que eu fiz, que eu falei, ou que eu pensei. Porque eu quero ser medida pelo meu critério e pela minha régua, e não pela régua dos outros. Assim, eu vou ser muito menos afetada sobre o que os outros pensam de mim, se eu tiver muita clareza dos critérios que eu uso para me medir. Perfeito. Existem alguns momentos na vida que, por mais que a gente tenha planejado tudo, preparado tudo, as coisas saem fora do eixo, né? Tem aqueles momentos que a gente chamou de decepções, fracassos. Nesses momentos desafiadores da vida, qual que é a mentalidade que você adota para superar? Eu não sou melhor do que ninguém. Não tenho um prestígio maior do que ninguém, independente de quem eu seja, de onde eu esteja profissionalmente, de como eu tenha crescido como pessoa, da conta do banco que eu tenha, eu sou humana. E eu sou humana como qualquer outra pessoa. Eu vou ter os meus momentos de alta e de baixa como qualquer outra pessoa. Quando você começa a se ver assim, você aceita
que aquilo de pior que está acontecendo com você é só uma fase, é só um momento. E por mais que você se permita, porque eu me permito ficar muito triste, eu me permito ficar muito arrasada. Porque eu acho que é esse processo de se aceitar com aquilo que você está vivendo naquele momento, ao invés de ter que usar máscaras o tempo inteiro para fingir ser quem você não é, para ser aceito, eu acho que isso é o maior crescimento que alguém pode ter. Sim. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu procuro fazer sempre. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu acredito em Deus. Eu confio que eu não tô sozinha. Por mais que eu esteja isolada de qualquer um, esteja sendo julgada, condenada, os meus critérios estão ali, ó. Minha chavinha, minha avaliação tá ali. E o segundo, eu sei que eu não tô sozinha, eu tô com Deus do meu lado. E o terceiro, eu sei que é só uma fase. Eu não sou melhor que ninguém. E aquela fase vai passar também. Assim como as fases maravilhosas, eu preciso usufruir muito delas, porque elas não duram a vida inteira. Oh, perfeito. Nas fases maravilhosas a gente aproveita, desfruta, e nas fases difíceis a gente aprende, cresce, Isso. né? É um momento mais de reflexão, interiorizar ali. Eu sempre peço pra Deus, Jesus, me ajuda a aprender rápido as lições que você tem difíceis pra mim. Sou pra eu dessas poder sair também. dessa rápido e dar a volta por cima. Eu e sou começo dessas. a me perguntar o tempo inteiro o que eu posso fazer pra melhorar, o que eu não tô enxergando. Deus me mostra o que eu não tô vendo. Porque, de certa forma, isso também é um comando pra minha mente. Sim. De olhar para aquilo que eu não estou enxergando e começar a sair daquela situação de piedade de mim para uma situação de, peraí, como é que eu olho para cima, olho para o alto e consigo sair daqui do atoleiro? Eu sou dessas também. Vai ser, Senhor, o que você quer que eu aprenda? Eu aprendo rapidinho, me fala pra passar logo essa fase, pelo amor de Deus. Eu tenho até medo de falar, me ajuda a aprender rapidinho, que daí Às vezes dói mais, né? Difícil. Mas eu falo, me ajuda a enxergar o que eu preciso ver rapidinho para aprender rápido e assim eu mudar de fase. Sim, muito bom. E qual que é uma frase que você leva pra sua vida, assim? Pode ser uma frase sua ou uma frase que você já ouviu e que você adotou. Eu tenho muitas frases, assim como eu tenho muitos livros, muitos filmes. Eu sou uma pessoa de múltiplas coisas que eu gosto. Mas uma frase que eu acho que cabe nesse momento aqui é: eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente está em processo de crescimento. E em qualquer mesa que você sente, você precisa aprender. A gente escuta muito o contrário disso, né? Se você estiver na mesa e você for o melhor da mesa, você está na mesa errada. Eu respeito quem pensa assim. Eu penso diferente. Eu penso que você está na mesa errada quando você acha que você é o melhor da mesa. Porque uma pessoa que tem humildade de coração, ela consegue aprender em qualquer lugar que ela esteja, com qualquer pessoa que esteja ali do lado dela. Se eu converso com o porteiro da minha casa, eu sento do lado dele, eu sempre aprendo com ele. Eu aprendo a maneira como ele vê o mundo, eu aprendo com a humildade dele, eu aprendo com uma palavra que ele fala pra mim. Então, eu acho que, mais do que uma frase, é um modus operandi. Acho que humildade cabe em qualquer lugar. E quanto mais a gente cresce, mais humilde a gente precisa ser. Porque se a gente deixar de ser humilde, a gente começa a se achar, ali é onde a gente começa a cair. Quando eu acho que eu sou demais, eu vou ter que aprender uma lição. Porque não é nada. A gente é isso aqui, ó, que acaba a vida da gente. É um triz. O fôlego da vida é desse tamanhozinho. Então, não é o que me define, o que determina quem eu sou, é quem eu sou todos os dias, não quem eu fui um dia. Sim. Acho que essa é uma frase para anotar. Ó. Saiu uma frase sua, autoria, Carol Calaça. Não é quem eu fui. Tem tanta gente que Sim. se apega com aquilo que foi um dia, sabe? Alguém que se apega com aquilo que já construiu, a conta que já teve, a palestra que já deu. Não, eu tô em processo de construção todos os dias. Aquilo que eu já fiz serve para mim de parâmetro que eu posso ir além. Sim. Mas eu quero ir além hoje, eu quero ir além amanhã, eu quero ir além depois. Acho que esse é um jeito de viver muito legal. Até o último dia da vida. Carol, você já tem meus livros? Tenho. Os dois? Tem os dois, né? Não, eu tenho. Ou Faço tem? tempo de trabalhar pra você. Faço tempo Tem de o quê? enriquecer, você nunca me deu. Então na hora. Presente. Muito obrigada. Presente aqui pra você. Eu faço tempo de enriquecer você. Muito obrigada, No nosso Tati. podcast. Vou ler, depois eu vou dar a minha opinião e recomendar para as pessoas também. Aê! Muito obrigada. Eu sei que é ótimo, porque faz tempo de trabalhar para você, é excelente. Ah, obrigada. E, ó, vou colocar suas redes sociais disponível para todo mundo aqui acessar, Obrigada. conhecer. Agradeço muito a sua presença aqui. Foi muito bom o nosso papo. Enriquecedora. Travei a língua aqui. Foi excelente, como sempre. Obrigada. E, ó, todas as terças-feiras, às 20 horas, temos vídeos novos aqui do podcast Vida Memorável. Te espero. Deixe seus comentários também, hein? E lembra de se inscrever, de curtir nesse vídeo. Te espero no próximo. Obrigada.